Bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente mergulha num tema bem denso, né? A figura do demiúrgio. A gente se baseando aqui nos textos específicos, Fundamentos da Sabedoria Hiperbórea, a história secreta da Thule-Gesellschaft e o mistério de Belicena Vilca. Parecem ter uma pegada filosófica meio esotérica, talvez gnóstica. E o nosso objetivo é, tentar entender quem é essa entidade, né, qual o papel dela na criação, na existência. Mas, só pelo que esses textos dizem, vamos lá, vamos tentar desvendar isso aí. O papel dela, então, na criação, na existência? Isso, essa delimitação é super importante. Porque, assim, o demiurgo é um conceito que aparece em muitos lugares, né? Platonismo, gnosticismo clássico, mas aqui o foco é total no que essas fontes trazem. E para entender isso, a gente precisa prestar atenção nos termos que eles usam, que são bem particulares, tipo passu, víria, arquétipos. Entender essas palavras é tipo a chave para sacar a visão deles sobre o demiurgo. Senão fica muito difícil acompanhar o raciocínio aqui. Ótimo ponto. Então vamos direto ao ponto. O demiurgo, nessas fontes, ele é tipo a entidade que pensa e que sustenta os arquétipos universais? Exato. É como se ele guardasse esses modelos originais, sabe? As matrizes de tudo. Numa espécie de memória cósmica, um plano maior onde tudo já existe como ideia. E um detalhe crucial. Esses arquétipos para esses textos não são ideias paradas, tipo platônicas, no sentido mais comum. Não. Eles são descritos como dinâmicos. Cada arquétipo tem uma potência, um germe dentro dele que meio que empurra para ele se realizar, para aparecer no mundo real, no plano material. Lembra um pouco Aristóteles, né? A inteléquia, a forma final já está lá em potencial? Essa ideia de dinamismo é, fundamental então. E como ele faz isso? Como ele implementa essa ordem? Os textos falam da ordem arquetípica. Isso. Ele impõe essa ordem sobre a matéria que antes seria informe. E a ferramenta para isso seria a própria consciência dele, que flui o tempo todo. Eles chamam de grande alento, ou, o que é mais central aqui, o próprio tempo. O tempo seria essa consciência do demiurgo em fluxo. Entendi. E essa ordem que vem dele é o que define tudo, né? A finitude das coisas, o ciclo de vida, e é aqui que a coisa começa a ficar realmente interessante. Porque essa tal ordem, pelo visto, não é vista como ordem por todo mundo, né? Exatamente. Aí está uma tensão central que essas fontes descrevem. Para o demiurgo, a ordem que ele cria com os arquétipos e o tempo é a ordem absoluta. É o plano dele se realizando perfeitamente. Só que essa mesmíssima ordem é vista de um jeito totalmente oposto por outra coisa que eles mencionam, o espírito-esfera invertido. Esse seria um princípio espiritual, eterno, que, segundo a história, caiu, foi aprisionado aqui na matéria. E para esse espírito, a ordem do demiurgo é sentida como absoluta desordem. Louco, né? Caramba, uma inversão total. O cosmos de um é o caos do outro? Que doideira! Mas por que essa percepção de desordem? O que fundamenta isso para esse espírito? Olha, essa visão oposta vem da natureza essencial desse espírito que é totalmente contrária ao plano material, a criação do demiurgo. Para esse espírito que está preso, a ordem do demiurgo com arquétipos, tempo, tudo isso é no fundo uma ilusão, uma limitação. As fontes até usam o termo Maia, né, que vem lá do Oriente, para falar disso. A suprema ilusão dessa ordem arquetípica. E quem percebe isso como ilusão é um eu infinito, uma consciência que na essência não pertence a esse mundo material, e dentro dessa ordem ilusória, digamos assim, cada coisa criada tem o que eles chamam de desígnio demiúrgico. Desígnio demiúrgico. Vamos explorar isso um pouco. O que seria exatamente esse desígnio nesse contexto? O desígnio demiúrgico é, tipo, a finalidade interna, sabe? O propósito que o demiurgo colocou em cada coisa que existe na criação dele. É o pra quê de cada ser. E eles definem de um jeito bem específico. É o ser para o homem. Ser para o homem.
Como assim? Quer dizer que o propósito de um objeto, de um animal, de um rio, é definido pela função dele em relação ao ser humano comum, que eles chamam de pazu. É a utilidade e o significado que cabe ao pazu descobrir e usar, dentro do esquema maior. Entendi. Faz sentido dentro dessa lógica. E isso leva a gente para outra questão. Qual a finalidade da criação toda, para esse demiurgo? Os textos sugerem que ele gosta de ver a coisa funcionando. A evolução dos seres seguindo os arquétipos até a perfeição deles, a inteléquia. Sim, tem essa ideia de que ele observa a obra se desenrolando, né? Como um artista cósmico vendo a pintura secar. Mas não é só observar passivamente, parece que tem mais coisa aí. Pois é, tem uma frase que me pegou muito, diz assim: a admiração, o temor ou qualquer outro afeto pelo mundo é a finalidade do passo e objeto de prazer do demiurgo. Isso é pesado, né? Quer dizer, o propósito do humano comum, do passo, é sentir coisas sobre o mundo, medo, admiração e essas emoções, no fim das contas, servem para dar prazer para o Criador. É isso? É exatamente essa a ideia que as fontes passam. O destino do Passu nesse sistema é ser o colocador de sentido no mundo. A função dele é identificar o desígnio que o demiurgo colocou nas coisas e expressar isso. Como? Construindo a cultura. Ah, cultura. Linguagens, filosofia, ciência, arte, tecnologia. Tudo isso. O Passu nomeia, organiza, interpreta. E ao fazer isso, ele meio que valida, confirma a ordem do demiurgo. Então, toda a cultura humana, ciência, arte, filosofia, religião organizada seria, nessa visão, parte do plano do demiurgo, uma ferramenta para realizar o que ele quer. De acordo com esses textos, sim, a cultura é como o Pazu cumpre o papel dele de decifrar e organizar o mundo criado. E o mais fascinante, talvez, e meio contraintuitivo, é que esse processo de criar sentido não serve só pra gente aqui. Ele tem um efeito de volta. Ele ajuda a própria consciência do demiurgo a crescer, a se desenvolver. O como assim? A consciência cósmica do Criador, ela se expande, fica mais rica, evolui, conforme o Pazu vai elaborando o sentido do mundo. Caramba, então é uma via de mão dupla. O demiurgo cria com desígnios escondidos, o Pazu descobre e articula isso da cultura, e essa cultura alimenta a consciência do demiurgo. Um ciclo. Exatamente. Um ciclo que liga criador e criatura, o passo nesse desenvolvimento da consciência cósmica. E tem mais um detalhe complexo aí. As fontes dizem que o demiurgo, para conseguir criar as estruturas culturais mais complexas, mais abstratas, aquelas que realmente dão um salto no sentido, ele precisaria da presença dos espíritos eternos, aqueles que foram, digamos, encadeados na matéria. Os que podem virar vírias se despertarem. Esses mesmos. Parece que teve um fracasso no plano inicial do demiurgo. Um fracasso? Como assim um fracasso do Criador? A narrativa sugere que os hominídeos originais, que eram só criação do demiurgo, sem essa parte espiritual caída, eles não tinham a capacidade de desenvolver cultura num nível muito complexo. Faltava aquela faísca, sabe? Para abstração, para criatividade mais profunda. Foi preciso, segundo essa visão, o acidente da queda do espírito, ou o encadeamento dele, para que a cultura como a gente conhece, complexa, reflexiva, pudesse surgir e cumprir a função dela no plano maior. Que coisa maluca. Isso só reforça a ligação do demiurgo com o tempo e a matéria, né? Já falamos que o tempo é a consciência dele fluindo e a matéria é o palco. Sim, o plano material é onde a ordem arquetípica se mostra, vira coisa concreta, a matéria é a expressão visível do pensamento do demiurgo. Eles usam até uma analogia interessante para explicar isso, a do campo gravitacional. Campo gravitacional, como funciona isso? O arquétipo em si, a ideia original, seria como a fonte da gravidade. Invisível, mas que está lá, fundamental. A potência dele, a capacidade de influenciar, se manifesta na matéria, assim como a gravidade age nos corpos, né? Organizando eles. A matéria seria o resultado concreto, a atualização dessa ideia ou potência arquetípica no tempo e espaço. É a forma que a ideia toma. Entendi. E essa matéria, sendo expressão dele, deve seguir regras bem estritas, imaginam.
para manter a tal ordem. Com certeza. Obedece ao desígnio demiúrgico. Tem um princípio que eles citam: a matéria atômica segue a regra a igualdade de espécie e identidade de desígnio. Isso quer dizer que por baixo de toda a diversidade que a gente vê, existe uma uniformidade básica imposta por ele. Todos os átomos de hidrogênio, por exemplo, são da mesma espécie, então compartilham um desígnio básico igual, não importa como se combinem depois. Isso garante a coesão do mundo material. Uma uniformidade controlada. Mas essa ordem toda não é inquebrável, né? Falamos da oposição. O víria desperto, aquele que acorda, ele pode lutar contra isso. Pode, e essa é uma parte super importante da doutrina deles. As fontes falam de uma oposição estratégica que o víria desperto pode e deve fazer contra a ordem do demiurgo. E uma das coisas que essa oposição pode fazer é neutralizar a isotropia do tempo transcendente. Nome complicado, né? Isotrópico, o quê? O que significa isso? Isotrópico significa igual em todas as direções. No tempo quer dizer que o tempo do demiurgo flui igual para todo mundo, de forma linear, homogênea, arrastando tudo junto nesse fluxo constante, inexorável. Certo. Então, se opor a essa isotropia seria quebrar esse fluxo. Exato. Seria romper com esse tempo uniforme, imposto. Criar uma falha, um ponto de não conformidade com o tempo cósmico. Talvez criar um tempo interno próprio, não sincronizado com grande alento. Ou talvez acessar um tipo de tempo diferente, ligado à eternidade do espírito, é uma forma radical de tentar escapar de uma das regras básicas da existência material, a sujeição ao tempo linear do demiurgo. Isso leva direto para o tema da oposição mais ampla, né? Já falamos do espírito-esfera invertido. Mas tem outros agentes de oposição, outras forças. Sim, sim. Os textos falam de outras figuras nessa briga cósmica. Por exemplo, os Siddhas leais. Siddhas leais. Quem são? Seriam seres espirituais muito poderosos que atuariam de um centro oculto, fora da nossa dimensão, chamado Agartha. A missão deles seria ajudar os Virya perdidos, aqueles espíritos presos aqui que ainda não acordaram, a quebrar as correntes que os prendem no mundo do demiurgo. Fariam isso mandando sinais, inspirações, talvez usando uma linguagem simbólica que eles chamam de língua dos pássaros, para despertar a memória do sangue ou a lembrança da origem nesses vírias. Língua dos pássaros, memória do sangue, que temos, hein? E além dos Siddhas, mencionam também uma figura bem enigmática, Cristo Lúcifer. Qual o papel dele nisso tudo? Olha, a história que essas fontes contam sobre Cristo Lúcifer é bem diferente do que a gente costuma ouvir, né? Nela, ele seria um enviado da origem, um ser espiritual puro. E ele, por compaixão, ou como parte de um plano de resgate, teria se autocativado. Ou seja, entrou de propósito no plano material, se sujeitando às leis daqui para poder agir por dentro. Se sacrificou, então? É a ideia. Ele agiria como um sol negro do espírito, uma fonte de luz espiritual que não vem do demiurgo, operando por trás do arquétipo de Vênus. A influência dele chegaria aos vírias através de algo chamado paráclito, agindo direto no sangue deles, na essência espiritual. Nossa. Isso levanta muitas questões, né? Sobre as diferentes visões de salvação, de conflito cósmico, que parecem se misturar nesses textos. Com certeza, são narrativas bem complexas e que fogem muito das cosmologias mais conhecidas. Mas assim, apesar das diferenças nos detalhes, seja o espírito esfera original, os Siddhas leais ou essa figura de Cristo Lúcifer, o objetivo central de toda essa oposição é sempre o mesmo, a liberação. É libertar o espírito imortal do cativeiro da matéria, da ilusão do tempo, da sujeição ao propósito que o demiurgo impôs. E quais seriam os maiores obstáculos para essa liberação, além da própria matéria e tempo? Os textos falam disso? Falam sim. Um obstáculo-chave é o que chamam de confusão estratégica.
E o irônico é que as ferramentas dessa confusão seriam justamente a cultura e a razão. A cultura e a razão, mas não eram elas as ferramentas do Pazu para entender o mundo do demiurgo? Exato. Mas para o Viriá que quer se libertar, essa mesma cultura e razão podem virar armadilhas. Elas criam uma rede complexa de significados, de crenças, de valores, de explicações lógicas. E essa rede toda pode acabar escondendo a percepção direta da realidade espiritual, da memória da origem. Mantém o espírito preso na lógica do mundo do demiurgo. Quer dizer que as ferramentas que a gente usa para entender o mundo podem, nessa visão, nos prender mais ainda à ilusão que se quer superar? Que paradoxo. É bem isso, a estrutura mental e cultural que a gente tem, que permite a gente viver no mundo, pode ser uma barreira para perceber o que está fora dela. Mas não é um beco sem saída, segundo eles. Propõe um caminho para superar isso. A vontade graciosa. Não seria um esforço da razão, mas tipo um dom, um influxo espiritual, ligado àquele paráclito que falamos. E essa vontade graciosa permitiria ao eu do Viriá, que despertou, meio que desligar o piloto automático, parar de se associar direto com os símbolos culturais, sagrados que, no fundo, estão ligados aos arquétipos do demiurgo e afirmar um estado interior diferente. E que estado seria esse? Um estado de... Um estado de honra, ou de conquistar um valor noológico. Noológico vem de naus, né? Intelecto espiritual, intuição pura. Alcançar esse valor significaria se basear numa ética totalmente diferente da moral do mundo do demiurgo, que sempre foca em manter a ordem, em evoluir aqui dentro, cumprir o ser para o homem. A honra do Viriá seria uma fidelidade total à sua própria natureza espiritual, à origem, mesmo que isso vá contra tudo o que o mundo e a cultura esperam dele. Uma ética de libertação radical mesmo. Ufa! Foi fundo isso. Vamos tentar recapitular os pontos principais dessa visão do demiurgo, só para organizar as ideias. Então temos ele como um arquiteto cósmico que pensa e sustenta a ordem dos arquétipos dinâmicos. Essa ordem se manifesta na matéria e no tempo, sendo o tempo a consciência dele fluindo. Ele criou o Pazu, o humano comum, para ser o colocador de sentido que decifra os desígnios e constrói a cultura. E esse processo agrada ao demiurgo e ajuda a consciência dele a crescer. Isso. Mas essa criação toda é vista como prisão, ilusão ou desordem pelo espírito eterno que está preso aqui. Exatamente. E esse espírito, junto com aliados como os Sidas Leais e talvez Cristo Lúcifer, busca a libertação. O caminho passa por superar a confusão estratégica da cultura e da razão. Que são ferramentas demiúrgicas. Através de uma vontade graciosa para alcançar um estado de honra ou valor noológico, uma ética espiritual própria. É mais ou menos isso. É um ótimo resumo. Essencialmente, o que essas fontes pintam é um quadro de conflito cósmico fundamental. Uma visão onde a nossa realidade material, tempo, cultura, até a consciência comum, passaram, está ligada a esse criador, o demiurgo. O plano dele, a ordem dele, pode parecer racional vista de dentro, mas é interpretada como hostil ou limitante para outra natureza dentro de nós. O espírito imortal que veio de fora e quer voltar para a origem. Então é uma narrativa bem dramática, né? Sobre criação, engano, prisão espiritual e a chance difícil de uma libertação total. O demiurgo é central, mas complexo. Não é só o mal, mas o arquiteto de uma ordem que é, ao mesmo tempo, criação e prisão. E para a gente terminar essa exploração, fica mesmo uma pergunta para pensar, né? Que vem direto dessas ideias tão particulares. Se a realidade que a gente percebe, leis físicas, cultura, sociedade, até a sensação do tempo passando é descrita aqui como uma ordem imposta por uma consciência tipo demiurgo, uma ordem que pode ser ilusória ou no mínimo limitante para algo mais fundo em nós, que implicações isso teria para nossa busca pessoal, busca por sentido, por verdade, por liberdade de verdade? Uma liberdade que talvez precise ser achada não só dentro das estruturas que a gente conhece, mas quem sabe apesar delas ou para além delas, para além do que nos dizem ser a única realidade possível. É algo para se pensar bastante. Para uma melhor compreensão desse tema, recomendamos a leitura do livro
O Mistério de Belicena Vilca, cujo link de download está fixado na descrição deste vídeo.